pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Para você que vai prestar a sua prova de História, que cai História, o nosso curso de História, ele é completo. É completo mesmo? Sim, sim, é sim. Pode ter certeza que é completo mesmo. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sai o celular para mensagem, o 3291650267. Hoje nós vamos falar de história geral? Não, por quê? Porque tá escrito aqui Brasil Colônia, não sei por que eu pus aqui história geral. Tá tudo errado, não é história geral não, mas é sim uma aula do resumão Enem e também barra PM Alagoas. Por quê? O conteúdo é o mesmo, beleza? Brasil Colônia. Depois, pessoal, eu vou falar para vocês o benefício do canal StSattler, mas lembrando para vocês, esta aula que eu vou falar aqui é um resumo. E esta aula, pessoal, está toda aqui dentro dessas playlists. História da América. Professor, é História do Brasil, então não é História da América. Mas falando para você, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor são aulas super completas mesmo. Você se inscrevendo em nosso canal StSattler, entrando lá em playlists, você tem essas 4 playlists que está aqui escrito completo, não é à toa, beleza? Que aulas são super completas mesmo. História do Brasil, 104 aulas, super completa. História geral, super completo. História da América, super completo, beleza? E você tem outros benefícios, como o Pulo do Gato e entre outros. Depois eu falo mais do canal, beleza? É os benefícios, eu tenho que falar para vocês os benefícios. Você assiste essa aula assim, nossa, que aula boa, e não sabe qual que é os benefícios que o canal StSattler tem aí para vocês, beleza? Brasil Colônia. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. A história do Brasil, como vocês já sabem, é uma história que é dividida, resumidamente, em colônia, império e república, né? Beleza. Mas dentro do período colonial, há uma subdivisão, onde os historiadores falam, e eu também concordo, porque é um período que nós temos dentro do período colonial que chama pré-colonial, e o outro que chama colonial, mas está tudo englobado dentro do período colonial, que vai de 1500 a 1822, a data da independência do BR, né, do Brasil. Pessoal, período pré-colonial. Quer dizer o quê? É antes do período colonial, antes da colonização. Ou seja, nesse período nós temos o quê? Os primeiros 30 anos, vamos dizer assim, de 1500 a 32, aonde nós temos o quê? O descobrimento do Brasil, aí um descobrimento entre aspas que eu esqueci, porque foi mais do que uma conquista do que um descobrimento. E o importante, a não iniciativa colonizadora de fato. Isso eu falo e muito nas minhas aulas, tanto lá na playlist de História do Brasil, que eu falo muito sobre isso, que é a não iniciativa colonizadora de fato. O que você quer dizer com isso, professor? Gente, quando Cabral chegou aqui, com a coroa portuguesa, aquelas coisas e tudo mais, né? Com a coroa não, em nome da coroa portuguesa, ele, beleza, deu aquele desvio, né? Entre aspas, chegou ao Brasil e conquistou o Brasil e tudo mais. Essas terras são portuguesas, descobriu o Brasil. Nós temos que entender uma coisa, pessoal. Nós estamos num período da história que é o período econômico, a política econômica adotada, o mercantilismo. E no mercantilismo, pessoal, nós temos a ideia do que? Da busca de metais preciosos, uma balança comercial favorável, entre outras coisas. Mas, principalmente, nós estamos num período aqui, ainda dentro aí do chamado contexto das grandes navegações, que é o quê? A busca de novas rotas para chegar às Índias. E Cabral estava indo para as Índias. Infelizmente, uma desculpa e tudo mais, chegou ao Brasil. Mas nesse período, pessoal, as Índias eram o foco do troço. Ou seja, conquistar terra, descobrir novas terras, era bom sim. Mas o problema era que
chegou-se aqui no Brasil. Mas o que falava do Brasil para a coroa era o quê? Era uma terra muito bonita, com florestas e tudo mais. Falava muito da beleza natural, a natureza do Brasil. Mas não se dizia nessas cartas do encontramento, do achamento, do acho, do ouro, da prata, de riquezas que trariam para a coroa portuguesa grande lucro. Para a coroa portuguesa, grande lucros. Então, a ideia da coroa não é desviar, nesse caso, capital para empreender uma colonização num lugar que mal eles sabem ainda se vai dar lucro ou não. Então vamos ficar com as Índias para depois, quem sabe, nós fizermos alguma coisa com essas novas terras descobertas. Então, nesse primeiro período, não existe uma iniciativa colonizadora de fato. Por quê? Porque os interesses maiores estavam nas Índias. Beleza? Tranquilo? Então, esses interesses nas Índias vão diminuir, né, o interesse da coroa portuguesa em empreender alguma iniciativa colonizadora, mal sabendo eles se poderiam encontrar algo ou não. Então, eles não sabiam se iriam encontrar riqueza ou não. Beleza? Expedições. Mas só que o troço aqui não é só fincar uma bandeira e falar assim, aqui é de Portugal e pronto, acabou e vamos embora. Tinha que ter algumas expedições para quê? Para mostrar que aquilo ali era de Portugal. Por quê? Vários países, vários reis naquele momento ficavam insatisfeitos do Tratado de Tordesilhas, onde dividia o mundo então até conhecido entre espanhóis e portugueses. Muita gente contestava, principalmente o rei da França. Eu falo sempre aqui nas aulas, onde ele fala que onde no Testamento de Adão, que Adão dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses. Então há uma insatisfação. Há empreendimentos, tanto da França, da Inglaterra, de entre outros, para o quê? Buscar possessões coloniais na América, desviar recursos e entre outros. Então tinha que ter essas iniciativas, tinha que ter essas expedições, por exemplo, as expedições guarda-costa, para quê? Para proteger, mas também retirar alguma coisa que poderia dar lucro para a coroa. E é nesse caso que o pau-brasil entra nesse momento. O pau-brasil, produto importante, não rentável e tudo mais, mas dava algum lucro, a madeira e a tinta. E principalmente, nesse comércio do pau-brasil, nós temos o escambo, a troca, né, de quinquilharias com quem? Com os índios, que são os principais, nesse caso, que vão trabalhar dentro dessa extração de pau-brasil. Nós temos a iniciativa das feitorias, que não é novidade para os portugueses. Lá na África já tinha feitorias, que é um entreposto comercial e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, com grandes expedições, né, de franceses, entre outros, o medo de perder a colônia Brasil naquele momento ficou maior. Mas ficou maior ainda por causa ainda de quê? O declínio com o comércio das Índias. Então, a partir de 1530, Martim Afonso vem para o Brasil, a mando da coroa, para uma iniciativa colonizadora de fato. Então, nesses primeiros 30 anos, pode-se dizer que não teve uma iniciativa colonizadora por parte da coroa portuguesa. Beleza? A partir de 1530, Martim Afonso chega ao Brasil com uma iniciativa colonizadora de fato. Chega com um punhado de gente, mas depois é criado pela coroa as capitanias hereditárias, que também não era novidade, já se acontecia capitanias hereditárias em outras possessões coloniais portuguesas. É dividida. A ideia da capitania hereditária é fixar as pessoas aqui. A ideia é o quê? Colonizar. E nesse caso o Brasil é dividido em 15 capitanias hereditárias. 15 grandes lotes. Onde nesses capitanias hereditárias se observa um sistema descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, as capitanias hereditárias é uma empreitada privada. Por quê? A terra
não era da pessoa, do donatário, a terra era da coroa portuguesa. Aonde essa pessoa, um nobre português, mas um nobre aqui, vamos dizer aqui, um nobre mais baixo, porque os nobres mais altos estavam com seus lucros, seus intuitos comerciais mais bem preparados e tudo mais, não via nesse caso uma ideia de colonizar o Brasil. Mas os nobres mais baixos vêm com esse intuito. Recebem da coroa uma carta de doação, onde nesse caso o capitão donatário recebe tal terra, tal capitania, e nesse caso o cara ficava ali. E a carta foral, aonde nessa carta tinha as obrigações que esse capitão tinha. A ideia de colonizar, criar cidades, e entre outras coisas mais. Pessoal, o problema era que, quando eu falo capitanias hereditárias ou empreitada privada, é que o cara que vinha para cá tinha que arcar com tudo. Tinha que arcar com todas as despesas e tudo mais. Ou seja, administrar por si só. E isso, pessoal, levou muito ao declínio, ao não sucesso dessas capitanias hereditárias. Porque o cara tinha que investir muito dentro de um lugar que ele mal sabia, onde o contato era quase que inacessível, por causa que não existia estradas nesse momento, eram poucas, então era um problema. O contato entre as capitanias e entre outras, pediu um reforço, só para ir voltar, o cara demorava aí não sei quantos meses para ir em Portugal, quando chegava aqui o cara já estava embaixo de 7 palmos e já ter rezado a missa de 7º dia para ele. Então, gente, o que acontece? Acontece que esse problema também do contato, o problema dessa organização, dessa administração por si só do capitão donatário, levou à falência de várias capitanias. Só isso? Não. Tivemos motivos como revolta de índios, brigas contra os índios, revolta de próprios colonizadores, né? As pessoas brigavam entre si. E nesse meio, então todo mundo se ferrou. Não. Tivemos 2 capitanias que assim se deu algum rendimento, deu algum lucro. São Vicente e Pernambuco. Beleza, pessoal? Nesse momento, pessoal, o açúcar é o da vez. Vindo com Martim Afonso, o açúcar não é daqui, as primeiras mudas de cana-de-açúcar é plantado. E nesse caso, o solo, o clima que é favorável para o cultivo do açúcar. Começa aí no século XVI e vai até o final do século XVII e tudo mais. Mas o que nós temos que entender dessa economia açucareira? O engenho de açúcar, professor. Beleza, ótimo. Mas nós temos que entender algumas coisas muito importantes. O latifúndio. Grandes extensões de terras, grandes fazendas, os plantations, né? O latifúndio. A monocultura, você vai produzir uma única só cultura, o açúcar nesse momento. O escravo, a mão de obra escrava. E a ideia é para o mercado interno? Não. A ideia é exportar. Pessoal, uma coisa muito interessante aqui dentro da economia açucareira é a sociedade. A sociedade é uma sociedade mais estamental, mais rígida, com difícil mobilidade. Quando a gente observa aqueles desenhos, né, aquelas fotos da casa grande, da senzala, do engenho, do canavial, da igreja, aquilo mostra muito bem a divisão da sociedade. Onde uma sociedade de pessoas livres e de pessoas não livres. Óbvio que dentro dos engenhos também trabalhavam pessoas livres. Só que a maioria eram o quê? Pessoas não livres. Quem são essas pessoas não livres? Isso mesmo que você acertou. A mão de obra escrava. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, há de se notar nesse momento a economia açucareira. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se está tendo mais alguma coisa. Não. Vamos continuar. Muito interessante. A economia açucareira também, pessoal, você vai observar que a fixação vai se dar mais aonde? No litoral. Beleza. Continuando. O problema é que depois é instalado o governo geral. O governo geral só vai ser instalado depois em 1549, onde o governo português vê que o troço das capitanias hereditárias não dá certo. Vem consigo o primeiro governador, Tomé de Souza, e a primeira capital, Salvador,
Então, pessoal, nós temos que entender uma coisa. O governo geral ele vem para quê? Para sanar as dificuldades. As capitanias não dão certo por N motivos que já foram falados aqui. E ainda mais, centralizar o poder. Lembrando, as capitanias hereditárias é um poder descentralizado. Cada donatário tem o seu poder. Então a ideia é centralizar o poder na mão da coroa. Por causa de evitar desvios e tudo mais. Então criam vários órgãos. Beleza. Depois disso, pessoal, nós temos que entender a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Dom Sebastião vai para a guerra de Alchamira, no Marrocos, e é morto, né? Morre lá. E o problema é que ele não tem herdeiros. E o que acontece? Há um problema na sucessão. E com isso, você vai observar que ele não tinha filhos. Entra uma pessoa mais parente dele, um tio, um cardeal, mas só que o cara bate as botas daqui a um tempo. E depois procuram aí na linha sucessória e entra nesse lugar um cara, um nome muito importante, óbvio, entre outros, muito poder, o rei da Espanha, Filipe II. E nesse caso, Filipe II une as duas coroas, tanto da Espanha quanto de Portugal, a tal da União Ibérica. O problema, gente, o mais interessante da União Ibérica, os inimigos da Espanha vieram para o Brasil. O que você quer dizer com isso? A Holanda era parceira. Sim, a Holanda, pessoal, lá atrás, era parceira de Portugal. Ela ajudava no refino do açúcar, na economia açucareira e tudo mais. Beleza, ajudava. O problema é que a Holanda era inimiga da Espanha. E quando a Espanha toma o Brasil, que é uma possessão portuguesa, une a ela, é óbvio que os holandeses vão ser inimigos. E nesse caso, nós temos o que? A invasão holandesa. Tranquilo? A expulsão e tudo mais. A expulsão da cidade depois, a monarquia portuguesa volta ao poder de novo, na Casa da Bragança. Mas o que nós observamos depois disso? Nós observamos que com a saída, com a expulsão dos holandeses, também vem a decadência do açúcar. Por quê? Esses holandeses vão para as Antilhas, no Caribe, e lá vão começar a cultivar o açúcar e tudo mais, um açúcar mais bem preparado, mais bem refinado do que o brasileiro, e vão levar uma grande concorrência. Beleza, pessoal? Nesse caso, Portugal vai começar a entrar num declínio, um problema econômico. E a saída é o quê? Buscar os tais metais preciosos, através das expedições, dos bandeirantes e tudo mais. E fim do século XVII, principalmente aí no XVIII, início do XIX, mas principalmente no XVIII, nós temos a economia mineradora. Aonde nessa economia mineradora nós observamos a importância da economia mineradora. Agora os olhos brilham por causa de alguma coisa que chama a atenção: o ouro, a prata, o diamante. E nesse caso, pessoal, através dos bandeirantes é encontrado ouro e tudo mais, nas Minas Gerais. E o que acontece nesse momento? Salvador é a capital, está um pouco longe. O problema é que o ouro está aqui embaixo. E o ouro é mais fácil, chama a atenção mais das pessoas, não é verdade? O contrabando. Então é o quê? É uma hora de você transferir a capital para mais perto e formar a Intendência das Minas como um órgão de o quê? Fiscalização e controle. Então nós temos a mudança da capital, de Salvador para o Rio. Nós temos o que? A interiorização, ou seja, aquela ideia do litoral agora é deixada porque várias pessoas estão migrando para o interior em busca do ouro, né? Então a formação de cidades no interior, a fixação, o aumento populacional, porque vem muita gente. Por que vem muita gente? Tanto do Brasil, de diversos cantos do Brasil, como de Portugal. Porque a forma de como o ouro é extraído, diferente da América Espanhola, onde na América Espanhola você tinha que cavar e tudo mais, fazer buracos. Aqui você tinha um ouro ali, era só abaixar. Ouro de aluvião, né? Nos rios e tudo mais. E nesse caso é um ouro mais fácil de extração, então chama mais gente. Aí nós temos duas técnicas de extração do ouro.
a faiscação e as lavras. Óbvio que a faiscação é um processo que dá menos lucro. É uma pessoa trabalhando e mais 1, 2, 3 escravos, sei lá. E as lavras é o quê? Um empreendimento maior. É um empreendimento muito maior. É o cara dono de alguns meios de extração um pouco mais sofisticados, tem mais escravos e aquelas outras coisas e tudo mais. Beleza? E a sociedade, diferente da sociedade açucareira, a sociedade aurífera era uma sociedade mais flexível, uma sociedade onde você tinha mais mobilidade. Um escravo, por exemplo, achando uma pepita, poderia comprar a sua carta de alforria. Beleza? E os movimentos nativistas e separatistas? Lembrando, movimentos nativistas são aqueles movimentos que não têm uma ideia de separação da colônia. Lembrando que nós estamos vivendo o pacto colonial, o exclusivismo comercial. O que é produzido aqui vai para Portugal. E o que tem que ser comprado de Portugal. Então, você tem movimentos que vão acontecer no Brasil, como Emboabas, Filipe dos Santos, Vila Rica, a Revolta de Beckman, e entre outros, que você vai observar que são revoltas que acontecem dentro da colônia, só que são revoltas que não têm uma ideia de separação com a coroa. São revoltas, conflitos, onde tem o interesse entre colonos ou o interesse de colonos com algum monopólio de algum comércio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando. E as separatistas, professor? As separatistas, como o próprio nome diz, tem a ideia de separação. São as revoltas separatistas que vão ocorrer, aí vamos dizer aí, principalmente aí a partir do século do ouro, né, na economia aurífera, onde nós temos também a entrada da crise do sistema colonial. Aí nós temos movimentos como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e entre outros. Os mais importantes. O período joanino. O período joanino, pessoal, é a vinda da família real para o Brasil em 1808. Por que ela veio para o Brasil? Porque eu já falei para vocês, as invasões napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava tomando a Europa e queria estrangular a Inglaterra, queria acabar com a Inglaterra de qualquer jeito. Só que ele não conseguia invadir a Inglaterra. E o que aconteceu? Ele decretou o pacto, o bloqueio continental. Esse bloqueio continental dizia o quê? Que qualquer país dentro do continente, se comercializasse ou tivesse alguma relação com a Inglaterra, seria invadido. Portugal não respeita isso. E o que acontece? Napoleão invade Portugal. E a família real pica a mula para o Brasil. Então, nesse caso, a vinda da família real, pessoal, nós podemos observar também como o fim do pacto colonial. Por quê? O pacto colonial é o quê? É o exclusivismo comercial entre Brasil e Portugal. O que sai daqui vai para Portugal. E o que vem que tem que entrar aqui no Brasil tem que vir de Portugal. Quando a família real vem para o Brasil, o Dom João, ele decreta o quê? A abertura dos portos a nações amigas. Ou seja, aquele monopólio que existia exclusivamente com Portugal se acaba aqui. Nós iremos observar que a Inglaterra será um dos principais parceiros do Brasil nesse momento. Depois disso tudo, nós temos o movimento de independência no Brasil e a independência. Beleza, pessoal? Quero explicar para vocês isso aqui no canal Stissato. Lembrando, a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil são super completas mesmo. Essa aula aqui, como eu já falei para vocês, é um resumo dos principais temas que eu acho importante. Quer uma coisa mais completa? Entre nessas 3 playlists aqui. Entra lá em playlist, como eu já falei para vocês, acesse o nosso canal, clique lá em playlist, tranquilo? Você vai ter tudo dividido, separadinho para vocês. A playlist de Pulo do Gato também é importante e tem entre outros aqui. Beleza, pessoal? Acesse o nosso canal Stissato, se inscreva. Clicando lá em playlist, você vai ter essas 4 playlists aí que são super importantes, super completas. E entre outras mais. Beleza, pessoal? Valeu!